Aqui mostrando que o computador está ligado. Dá para mostrar a configuração dele. Está somente com uma memória RAM. Ele está aqui do lado rodando. Aqui tem os conectores, conector da placa de vídeo. Uma só memória RAM, só no slot da esquerda. Os demais conectores todos funcionam normalmente. Então, conector, ligou normal. Vou iniciar ele. O Windows já está instalado no M2. Iniciou. Então, conectado e funcionando normalmente, com somente uma memória RAM e no slot da esquerda. Agora, para fazer o teste com as duas memórias RAMs, acabei de conectar para ver o encaixe, tá certinho dos dois lados. Ligar a energia. O computador ele arma, mas ele não vai dar vídeo. Vou deixar aqui 30 segundos, 40, o tempo que for, ele não dá vídeo. Ele até desligou dessa vez, tá vendo? Aparentemente dando algum tipo de curto. Ele ligou sozinho, não encostei nele. Tá ligado? E sem vídeo. Vou esperar mais 20 segundos. Ele não... Já deixei meia hora, uma hora para ver se ia e não é nada de tempo. Ele simplesmente não vai. É isso, ele não liga, ele não dá imagem quando está com uma memória no slot da direita. Se eu deixo só da esquerda, ele funciona. Se eu deixo as duas, ele não funciona. Se eu deixo só na direita, ele não funciona. E independente de qual memória RAM eu utilizar na esquerda, ele liga. Então o problema não está na memória RAM, ela está diretamente relacionada ao slot. Porque não pode ter nenhuma memória RAM no slot da direita, que é esse aqui. Não pode ter nenhuma memória RAM nele, que o computador não dá imagem. Ele liga, ele arma, a ventoinha, se dá para pegar a ventoinha tá, da placa de vídeo, né? Tá ligada, ela tá funcionando, ela funcionou com a da esquerda, só com a memória RAM da esquerda. Mas realmente quando tem alguma memória RAM conectada ao slot da direita, independente de qual das duas seja, ele não dá imagem. Aqui apenas para mostrar também, vou ligar ele só com o slot da direita preenchido, para mostrar que não é algum tipo de incompatibilidade entre as duas memórias, mas no caso não é, as duas são iguais, né? Foram compradas inclusive no mesmo pedido da placa-mãe, processador, foi tudo comprado agora para essa máquina. Ligando a energia, tá ligado? Mais uma vez, ele arma. Ele não deu imagem, ele não vai dar imagem. Novamente ele desligou sozinho. Vamos esperar para ver se ele vai ligar. Ligou. E nada de imagem. Essa é a mesma situação. Como eu falei, o problema não está na... Inclusive essa memória que está conectada é a memória que estava no lado esquerdo.
que ele estava funcionando quando ela estava só no lado esquerdo, né, sozinha. Então, o problema não está na memória RAM, isso é um fato, e o computador ele liga, tudo arma, mas ele não dá imagem. Aqui mais uma vez, agora fiz a troca da placa de vídeo, adicionei também uma outra memória RAM, o computador ligou só com essa memória RAM da Junior, mas agora eu coloquei de volta uma memória no slot 2, no segundo slot ali da direita, XPG, e ele não deu imagem. Também antes eu já tinha feito de conectar a memória RAM somente essa memória RAM da Junior, só ela sozinha, aí no outro slot o computador não ligou. Então, mesmo com uma outra memória RAM, mesmo com uma outra placa de vídeo, o computador ele continua funcionando somente quando o slot 2, né, o slot da direita, esse aqui, somente quando ele está vazio. Aqui para mostrar o processador, os pinos. Vou tentar posicionar aqui de uma forma a tentar ajudar a enxergar se tem alguma coisa e não tem nada amassado. Aí, aqui o soquete, tudo normal, o M2 também do que foi comprado junto no pedido. E é isso, todos os testes foram feitos e a única conclusão que eu cheguei é que só pode ser esse slot aqui o problema, porque o computador ele funciona perfeitamente, sem nenhum problema, sem travamento, sem tela desligar, sem nada. Ele funciona perfeitamente quando está somente com o slot da esquerda funcionando. E foi feito o teste, o slot da direita não ligou mesmo com outra placa de vídeo, então descarta esse problema na placa de vídeo. Com outras memórias também não funcionou. Então realmente, aparentemente é o problema no slot mesmo.